Olá, minha amiga, meu amigo. Domingo, 13 de agosto, aqui no Brasil, Dia dos Pais. Hoje de manhã, minhas duas filhas me ligaram. Meu filho não ligou pelo mesmo motivo pelo qual meu pai não atendeu quando liguei para ele. Os dois se foram. Estão apenas na memória. E às vezes é uma memória que cobra o que não foi feito quando podia ter sido feito. Por isso eu chamo a atenção de pais e filhos para pensarem sobre isso nas suas relações. Ontem já foi e não volta. A realidade é hoje, porque amanhã a gente não sabe se vai existir. E aí já vai ser tarde demais. Bom, hoje, 13 de agosto, na Colônia do Sacramento, quando era Império do Brasil, em 1774 nascia o patrono da imprensa brasileira e também da cadeira 17 da Academia Brasileira de Letras, Hipólito José da Costa. Ainda adolescente, quando o Uruguai se fez independente, a família dele se mudou para Pelotas, ele estudou em Porto Alegre, foi para Lisboa, foi perseguido pela Inquisição, foi para Londres e lá fundou o Correio Brasiliense. Foi o primeiro jornal brasileiro livre, porque tinha a imprensa régia no Brasil, mas era bitolado, como alguns hoje, que ficam centrados em obedecer governos. E hoje o jornal aqui de Brasília tem o mesmo nome, Brasiliense com Z. Ele foi morto, ele morreu e foi enterrado na Inglaterra. Em 2001, conseguiram, graças ao embaixador Sérgio Amaral, que atuou muito nisso, acabamos de perder o Sérgio Amaral, os restos mortais dele foram trasladados para Brasília, onde estão numa erma, no Museu da Imprensa, na Imprensa Nacional, onde se faz o Diário Oficial. Por falar em Correio Brasiliense, na sexta-feira foi sepultada Haddad Squarize, um ícone da língua portuguesa. Defendeu a língua portuguesa, começou como revisora no Correio Brasiliense, depois diretora de redação, e tinha a coluna da Haddad, né, a Dicas da Haddad, que foram para livros. Eu aprendi muito com ela. Interessante que eu vejo, né, pessoas... Ela nasceu no Líbano, imagina, foi uma professora de língua portuguesa bem prática, né? Como eu vejo gente com sobrenome libanês, sírio, e são gramáticos sensacionais, né? Temos o Ais, do dicionário, né? Bechara, gramático, e Haddad. Uma perda muito grande. Eu falei em ícone. O ícone da hotelaria do Rio de Janeiro hoje está fazendo 100 anos. Copacabana Palace. Bom, vamos à conversa com os assuntos políticos e econômicos de hoje. Não esqueça de se inscrever se ainda não fez isso e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Bom, o primeiro assunto eu tiro do Partido da Causa Operária, um partido de extrema esquerda que se confessa revolucionário comunista, o verdadeiro revolucionário comunista, para combater o fascismo e... Eu vou copiar aqui o que eles disseram, vou repetir. O fascismo e o golpe de Estado no Brasil. São trotskistas. O presidente do partido, Rui Costa Pimenta, sábado, no canal do YouTube do partido, fez um raciocínio perfeito, lógico, dizendo, né, que o ministro Moraes está soltando terroristas. Ou não são terroristas. Porque se ele estiver soltando terroristas, é uma grande irresponsabilidade, porque está jogando terroristas, daqui a pouco, não, isso eles não disseram, mas daqui a pouco tem bomba por toda parte, assaltos, sequestros, se são terroristas. Agora, se não são terroristas, por que ficaram 7 meses presos? A mídia os chama de terrorista. É a mesma mídia que chama um assassino de suposto assassino.
os chama de terroristas. Então, aí o Rui Costa Pimenta disse, olha, tem uma manicure, tem o dono de um boteco, de uma pequena pizzaria. É bom para a gente pensar a respeito. Porque o Rui Costa Pimenta disse, ou tudo isso é uma farsa. Bom, falar em farsa, essa história das joias sauditas está igualzinha. Tem a mesma natureza da propina nas vacinas da Índia. Vocês lembram das vacinas da Índia? Não foram compradas. Mas a CPI do circo fez um carnaval com denúncia de 2 irmãos. Um deles é deputado federal, bem conhecido. E uma denúncia sem pé nem cabeça. A propina era gigantesca. Só que as vacinas não foram compradas. Então não houve a propina. A joia é a mesma coisa. A joia está à disposição, está no patrimônio estatal. Não tem ninguém com joia. E outra coisa, tem gente que garante que vão prender Bolsonaro, querem prender Bolsonaro. É bom lembrar que aqueles que quiseram matar Bolsonaro o ajudaram a se eleger. Só para lembrar disso. Hoje um amigo estava me contando que ele ficou 20 e tantos dias na Flórida, né, hospedado no apartamento daquele lutador, meio apertado, né? E como não tinha grana, os amigos precisaram ajudar, porque ele estava na base do refrigerante, como ele gosta. A primeira-dama disse que ele é um formiga, naquela entrevista para a Bárbara do Te Atualizei. Gosta muito de doce. E na base só de comida saudável, como hot dog e hambúrguer. Não foi visto em nenhum restaurante chique da Flórida. E esse é o homem que está com joias. O CPI do MST está aprontando boas aí. Foram a Alagoas 3 deputados da CPI e foram lá ao presidente do Instituto de Terras e tal e mostraram para ele contratos em que o Instituto de Terras de Alagoas pagava ônibus para o pessoal do MST fazer invasões, fazer manifestações, comprava lonas para fazer os acampamentos, o abrigo para eles, de uma empresa que chamava não sei o que, Calheiros. E não era Renan nem o filho dele, mas era Calheiros. E na hora em que as perguntas aumentaram para esse presidente do Instituto Estatal de Terras, ele disse, se eu soubesse que ia me perguntar isso, eu teria chamado meu advogado. Imagina só. Agora vem o Stedley. Acho que vem, tá? Foi convocado para falar na CPI. Bom, e lá no Rio, desculpem, lá no Rio foi anunciado mais um PAC. Não adiantou nada, não subiu a bolsa, ao contrário, a bolsa despencou, porque estão descobrindo que a Petrobras de agora é a mesma da Dilma. Os mesmos métodos, de preço, inclusive, e com isso, problemas. E o PAC, ninguém acreditou, porque o PAC 1 e o PAC 2 tiveram um desempenho de 20%, 25%, 30%. Foi só propaganda, como é usual. Não tem novidade. É a volta do passado. Fazendo propaganda. Só propaganda. Aliás, dentro da propaganda, o governo anunciou que o 7 de setembro vai ser uma grande festa, talvez para se contrapor àquele 7 de setembro de Bolsonaro no ano passado, que eu nunca vi multidão maior na minha vida. Era literalmente um mar de gente na esplanada, vibrando com o país. Agora o governo diz que vai vir 30 mil pessoas. 30 mil pessoas é algo ínfimo em relação ao que foi aquele 7 de setembro, né? Mas, enfim. Até parece não ser bom ficar anunciando isso, porque parece um desafio, né, de competir com
o ano anterior. E, bom, eu queria registrar aqui, fiquei empolgado com as imagens da semana passada, quinta-feira, de veículos movidos a hidrogênio em São Paulo. E São Paulo precisa disso, né? Porque não é brincadeira, é muito veículo. 3 ônibus vão circular no campus da Universidade de São Paulo. Há uma produção de hidrogênio lá, né, a partir do álcool, do etanol. Ou seja, vem do chão, o álcool tem uma reação de vapor, de pressão, de temperatura e produz oxigênio, hidrogênio que é armazenado e serve como combustível e não joga nada fora. É água que sai da explosão para movimentar motores. 3 ônibus vão rodar com o hidrogênio produzido. Por enquanto é uma produção de 4,5 kg por dia, se não me engano. E o governador Tarcísio, inclusive, dirigiu um carro movido a hidrogênio que não faz nenhum ruído, tal como o carro elétrico, né? Que, aliás, é tão silencioso que estão botando barulho nele para não surpreender as pessoas. Certa vez em Sevilha, eu quase fui atropelado por um bonde elétrico que não tem aço com aço no chão, acho que é borracha com borracha, trilho e roda. Eu não vi, ele teve que buzinar, não vi se aproximar. Bom, para encerrar, uma boa notícia. Depois do Pix, depois dessa moeda Drex, que o Banco Central anunciou, agora no Paraná, o presidente do Banco Central, Campos Neto, aliás, hoje é dia do economista e eu faço minha homenagem ao avô dele, Roberto Campos, genial. Ele anunciou lá que em breve é no ano que vem, um super aplicativo que vai juntar todas as suas contas bancárias. Se tiver conta em 5 bancos, aplicação em 5 bancos, você vai ter aquele aplicativo, vai juntar tudo. E você não vai precisar pagar administrador e vai ter mais controle na sua mão. Como se fosse uma empresa que tenha filiais e fique controlando o seu dinheiro, os pagamentos, os créditos, os débitos, tudo. Então é isso. Eu falei em carro a hidrogênio há pouco. Teve um acidente com um veículo esportivo, caríssimo, em Maceió. Bateu num carro popular. E eu vi a notícia, chamam o carro esportivo carro de luxo, porque ele custa mais de 3 milhões novo. E a roda foi arrancada do lugar. Eu acho que o repórter não sabe o que é roda, não sabe o que é pneu. Aí o pneu foi arrancado. A gente olha e vê que foi a roda que foi arrancada com o pneu, né? Então eu vejo essas coisas, eu não resisto a criticar. Enfim, hoje é o dia do Hipólito José da Costa, né? A gente tem que pensar mais numa coisa chamada cultura geral, se a gente quiser ser jornalista. De Brasília, Alexandre Garcia.